Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesse dia. Eu convido você a aquietar o seu coração nesse momento. Nós iremos orar ao nosso Deus, para que Deus receba o nosso culto de louvor e adoração ao santo nome do nosso Deus. Se você puder ainda, compartilhe essa live com seus amigos, com seus conhecidos, para que Deus alcance o coração de pessoas que talvez não teriam oportunidade de estar aqui conosco, como nós tínhamos o costume de estarmos juntos no templo, adorando a Deus. Convido você a aquietar o seu coração, então. Nós iremos orar ao nosso Deus, rogando a Ele que Ele receba o nosso louvor e a nossa adoração, e que abençoe esse tempo que nós passaremos juntos, louvando ao nome do nosso Deus. Oremos. Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelas nossas vidas. Nós somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Somos gratos ao Senhor por aquilo que o Senhor é. O Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é perfeito. E ainda que tudo esteja fora do lugar aos nossos olhos, ainda que quando olharmos para a situação do nosso país, para a situação da nossa vida, da nossa família, e talvez não tenhamos nenhuma esperança, mas nós cremos que sim, no Senhor há esperança, sim, no Senhor não há nada que fuja do seu santo controle. Nós agradecemos ao Senhor porque nenhuma vírgula da nossa história, nenhum cabelo que cai da nossa cabeça, não cai sem a Tua provisão, sem a Tua ordem, sem a Tua providência, Senhor. Muito obrigado. Que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração nesse dia. Que tudo que fizermos aqui seja exclusivamente para a glória do Senhor. Sim, nós rendemos o nosso coração. Sim, nós rendemos a nossa mente. Sim, nós rendemos tudo que somos a Ti, Senhor. Receba esse culto, esse louvor, essa adoração ao Senhor, que nós fazemos com o coração quebrantado diante do Senhor nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pastor Onésimo, venha cá, por favor. Graça e paz, queridos. A sequência do nosso culto aqui a Deus, nós queremos abrir a palavra dele no Salmo 95. Embora todos os dias sejam dias de adorar a Deus, embora todos os momentos sejam momentos de adorar a Deus, nesse momento especial, de maneira coletiva, nós nos reunimos ao redor da palavra do Senhor, para poder adorá-lo como Ele é digno. Eu convido você a dar o seu melhor. Portanto, abra a sua Bíblia comigo. Salmo 95, nós vamos ler todo esse salmo na sequência aqui do nosso culto a Deus. Salmo 95 diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obras de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos, e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelha de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, no deserto, quando vossos pais me tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostoso com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Gosto demais desse salmo, porque ele nos convoca a adorar o Senhor. Ele nos desafia a reverenciar a majestade suprema
a nossa majestade suprema que é Deus. Portanto, eu convido você a adorar o Senhor de todo o teu coração, porque Ele é o grande Rei de toda a terra. E esse salmo também fala de descanso, gosto demais da ideia. Só haverá descanso pleno para minha alma. Nós vivemos um tempo de muita canseira. Só haverá descanso pleno para minha alma se eu estiver realmente reverenciando e adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o vosso descanso. Quero convidar você para orar, para colocar o coração em adoração e reverência, em inclinar diante do Senhor e dizer: só o Senhor é Deus. Pai, nesta oportunidade linda, embora que não estejamos em comunhão física com os nossos irmãos, embora não estejamos presencialmente juntos, nós estamos espiritualmente juntos, buscando a Tua face, porque entendemos que sem o Senhor nós não teremos de verdade descanso para as nossas almas. Esse é um dia que o Senhor fez, e queremos reverenciar o Senhor, queremos adorar o Senhor, queremos dizer que só o Senhor é Deus, e por isso queremos cantar louvores a Ti, por isso queremos orar a Ti, por isso queremos convocar os nossos irmãos a Te buscar, a confessar os seus pecados também, a Te buscar de verdade, a receber o Senhor como Salvador único das nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, e os nossos irmãos estão também dispostos a Te buscar, que isso seja uma realidade que nos aproxime de Ti e que nos aproxime uns dos outros, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar. A Suelen vai nos conduzir num cântico. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Vamos cantar mais sobre a soberania de Deus, desse Deus que é tão incrível, tão bom para a gente. Sobre tudo, sobre todos, Tu és Rei, Tu és Senhor. O Teu povo Te adora, e o Teu nome louvará. És refúgio e segurança em meio à tribulação, fortaleza, esperança, dono do meu coração. Coração soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, Tua graça é melhor do que viver. Sobre todos, Tu és Rei, Tu és Senhor. O Teu povo Te adora, e o Teu nome louvará. És refúgio e segurança em meio à tribulação, fortaleza, esperança, dono do meu coração. Coração soberano poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, Tua graça é melhor do que viver. Uou,
Muito bem, meus queridos, continuando aqui, abra sua Bíblia novamente comigo, livro do profeta Isaías, capítulo 1, os versículos 18 a 20. Vou repetir, Isaías capítulo 1, os versículos 18 a 20. Diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão mais brancos do que a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Vinde e arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão mais brancos que a neve. Queridos, há uma crise moderna que quase ninguém de nós gostaria de carregar a culpa. E aí a gente corre o grande risco de correr para Jesus para tirar a culpa. E é verdade, se a gente confessar de verdade os nossos pecados, Ele tira a nossa culpa. Mas a Bíblia diz que Ele tira o pecado, não é só a culpa. Eis o Cordeiro de Deus, disse João Batista, que tira o pecado do mundo. Não adianta eu querer tirar a culpa e ficar levinho, se é que eu vou conseguir ficar e continuar com o pecado. Portanto, uma coisa que precisa andar junto hoje, para que haja descanso verdadeiro e adoração verdadeira no nosso coração, uma coisa que precisa andar junto se chama conforto e confronto. Conforto é quando eu descanso nos braços do Senhor amado, que perdoa todas os meus pecados e tira de mim a culpa. Confronto é quando eu abandono o pecado, quando eu sou confrontado por Deus, e Deus está confrontando o povo de Israel aqui nesse texto de Isaías, e está dizendo: vinde e arrazoemos, abandone o pecado se você quiser comer o melhor dessa terra. Queridos, não há paz se houver a permanência do pecado. Não há paz se houver tolerância ao pecado. Eu gosto demais de uma história que está lá no Velho Testamento. O profeta Elias foi chamado para ungir Jeú como rei de Israel. Jeú foi ungido e a missão era o seguinte: você tem que acabar, eu já estou irado. Deus disse, você tem que acabar com a família de Acabe. Acabe com Acabe, porque esse camarada só fez coisa errada. E Jeú então chega lá em Jezreel, e Jorão, o filho de Acabe, é que é o rei daqueles tempos. Acabe já tinha morrido. E aí Jorão pergunta: Jeú, é de paz a tua vinda? E essa palavra sempre mexe comigo. Jeú, é de paz a tua vinda? E Jeú diz assim: como que pode ter paz enquanto perdurar as prostituições e as feitiçarias de tua mãe? Vamos chamar aqui prostituições e feitiçarias numa palavra só: pecado. Não haverá paz enquanto perdurar o pecado. Eu quero convidar você, não só a buscar o consolo de Deus, que tira a nossa culpa, mas buscar a força de Deus, que tira o nosso pecado, para a gente ter forças espirituais para caminhar. Tem muita gente doente espiritualmente, não é porque Deus não olha para ele, é porque ele não abandona o pecado. É preciso abandonar o pecado, senão não haverá cura verdadeira. Vinde e arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiseres comer o melhor dessa terra, tem que arrepender. Mas se não, sereis castigados. Eu não quero que você seja castigado. Eu quero que você seja abençoado. Mas preciso confessar os pecados e abandonar. Nós vamos fazer uma oração aqui, e eu espero que você também faça aí.
A oração é: Deus, eu não quero caminhar com o coração cheio de pecado e fazendo a terapia para não ter culpa. O Senhor é o Deus da terapia, sim, mas o Senhor é o Deus da cirurgia. O Senhor vai mais fundo, o Senhor arranca o câncer do pecado de dentro de nós, e eu não quero conviver com ele, nem na minha vida, e nem quero ser um pastor que não fala nada para que a igreja caminhe debaixo da terapia, sem caminhar debaixo da cirurgia. Portanto, arranca de nós todo olhar malicioso, todo pensamento vão, todo pecado, toda feitiçaria, toda idolatria, toda a pornografia, tudo aquilo que desagrada o Senhor e atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. Não existe coisa mais linda, mais anelante do que ter comunhão profunda contigo, e nós não queremos estragar essa comunhão com os nossos pecados. Portanto, não só nos perdoe, mas nos lave, para que a gente esteja de novo na tua presença. Eu quero isso para mim, eu quero isso para os meus irmãos que estão comigo aqui nessa live, eu quero isso para todas as pessoas que eu encontrar no meu dia a dia, eu quero isso para aqueles que estão nos assistindo agora, Pai. Por favor, Deus, nós queremos ser uma igreja forte, uma igreja que esteja acesa o seu testemunho, mesmo que a gente não esteja encontrando tanto, mas a gente pode encontrar com o Senhor, que nos purifica de todo pecado. Por favor, nos lave, para estarmos limpos na tua presença, para que o nosso louvor flua, para que a nossa vida flua, para que o Senhor desça e avive a tua igreja e a tua obra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Suelen vai continuar nos conduzindo em mais um cântico. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tremendo Deus, tu és tremendo. E apesar
que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. Senhor, eu quero agradecer, Pai, porque o Senhor é soberano sobre tudo, Deus, sobre todos, Pai. Deus, enquanto a gente às vezes teme, Deus, por não ter o controle das situações, Deus, não ter o controle das coisas, o Senhor continua no mesmo lugar, reinando, Deus, soberanamente no seu trono, desde sempre e eternamente estará, Deus. Pai, obrigada porque o Senhor é imutável. O Senhor não depende de nós, Deus. O Senhor não depende de como andam as coisas, mas o Senhor é quem tem o controle de tudo. É o Senhor quem permite ou faz tudo, Deus. E eu quero agradecer porque o Senhor, mesmo com toda essa glória, toda essa grandeza, mesmo sendo Deus tão bom, o Senhor preocupa com gente tão ruim como nós, Deus. Pai, a gente não merece nada, Deus, que venha do Senhor. Nada, Deus, porque nosso coração é sujo, Pai. Mas obrigada porque existe uma coisa que se chama graça. Obrigada porque essa graça nos alcançou através do seu Filho Jesus, que morreu no nosso lugar para pagar os nossos pecados, Deus. E obrigada porque, além de perdão, essa graça é poder para nos livrar dos nossos pecados, para a gente se arrepender e mudar de atitude. Deus, obrigada porque essa graça nos mudou. E obrigada porque hoje a gente pode entregar um culto ao Senhor, um culto que vai passar do teto, Deus. Porque o Senhor está se agradando disso. Obrigada porque o Senhor, quando nos perdoa, quando nos lava com seu sangue, o Senhor olha para a gente e não vê nós, Deus, mas vê Cristo em nós. E nos chama de filho amado, em quem o Senhor tem prazer, em quem o Senhor tem alegria. Deus, a gente não merece, mas obrigado porque o Senhor é o nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como Deus é bom, como Deus tem cuidado de nós. Se estamos aqui é porque somos prova desse amor, dessa graça insondável que Deus derrama sobre nós, que somos os filhos e somos povo de Deus. Eu queria convidar você a meditar comigo no Salmo 29 nessa noite. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra comigo no Salmo 29. Tem alguns irmãos que me ouviram falar sobre esse salmo nessa semana, em nossa reunião de oração, que nós temos toda quarta-feira, às 19 horas, mais conhecido como 7 horas da noite. E tinha cerca de 10, 12 pessoas. Eu compartilhei lá um pouco desse salmo, e Deus tem falado muito comigo a respeito desse salmo, e eu decidi então, uma vez que fui chamado a pregar nessa noite e meditar com os irmãos, a pensar nesse salmo de uma forma mais profunda e mais ampla, então, nesse Salmo 29. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor nesse momento. Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz.
A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Oremos mais uma vez, meus amados irmãos. Deus, mais uma vez, nós nos colocamos diante do Senhor nesse tempo. Mais uma vez, como já foi orado, como já foi cantado, que o Senhor seja louvado, entronizado, que o Senhor seja adorado nesse momento, que tudo aquilo que for falado seja para a glória do Senhor. Cuida do nosso coração nesse momento, da nossa mente, para que nada da Tua palavra, da profundidade, da riqueza da Tua palavra seja perdida nesse momento. Que toda distração que nós tenhamos possa ser dissipada para que o Senhor e a Tua palavra reinem em nossos corações, não somente agora, mas todos os dias da nossa vida. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Queria meditar com você então nessa noite sobre esse tema. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Meus queridos irmãos, eu não sei quanto a você, mas todos nós temos sonhos, todos nós temos planejamentos, todos nós almejamos alguma coisa. Só que acontece, e esse coronavírus que nós estamos enfrentando agora, ele deixa bem claro para nós uma coisa que é certa na nossa vida. E eu queria compartilhar com você um texto de um pastor norte-americano chamado Tim Keller, que ele diz exatamente o que eu quero compartilhar com vocês nesse momento. É num livro dele chamado Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. Ele diz o seguinte: olha, não importa quais cuidados nós tomemos, quão bem nos organizemos por uma vida boa, não importa quão duro eu e você trabalhemos para sermos saudáveis, ricos, confortáveis, com amigos e família e bem-sucedidos em nossa carreira. E aí ele completa essa frase dizendo: alguma coisa inevitavelmente vai dar errada. Alguma coisa inevitavelmente vai dar errada. Por que eu quero compartilhar isso com você? Porque muitas vezes nós acreditamos e nós temos essa intenção de ter o controle de todas as coisas nas nossas mãos. A busca pela paz, pelo sucesso, pelo descanso tem sido geral na nossa sociedade. Só que não adianta eu e você planejarmos todos os detalhes da nossa vida, porque certamente algo sairá do nosso controle, porque nós não temos controle de nada. Por isso que eu comecei falando do coronavírus. Nós estamos numa sociedade padecendo por causa de um vírus invisível, a economia dos países está em colapso, e tudo isso traz medo para o nosso coração. E essa frase deixa muito clara para nós que não adianta eu e você depositarmos a nossa confiança nas pessoas, na criação, naquilo que Deus fez, ou nas coisas. E cá para nós confiamos em tantas coisas, e podemos até professar que confiamos em Deus, mas no dia a dia eu confio no meu salário, eu confio no meu emprego, eu confio naqueles que estão à minha volta, eu confio na minha esposa, no meu marido, e Deus fica para o último lugar. E essa situação que nós estamos vivendo, quando algo sai do controle, traz para nós essa convicção de que não adianta eu colocar a minha esperança, colocar e buscar a paz também no cenário político. Você, mais do que eu, você sabe a confusão no cenário político que nós estamos vivendo, a dificuldade que é para ter uma posição política. Nós estamos vivendo um tempo em que essa situação da nossa saúde pública está difícil. E por que nós temos buscado paz nessas coisas? Não são ideologias, não são pessoas, não são partidos políticos, não é a situação da saúde do nosso país ou de outro país, seja ela pública ou particular, que vai trazer essa paz, essa esperança para os nossos corações. Essa paz e essa esperança, ela só pode vir de Deus, que é o Deus que dá paz para os seus filhos.
Não adianta nós procurarmos em outro lugar, meu querido, minha querida. Somente Deus é capaz de nos dar uma paz, que excede tudo que nós temos hoje na nossa sociedade de falsas pazes. Aqui no Salmo 29, Davi, ele vai fazer algumas coisas interessantes. Primeira coisa que eu quero destacar com você, que ele vai exaltar a soberania de Deus sobre a criação. Davi mostra claramente como Deus é soberano sobre tudo e todos. Mas não somente isso, Davi também, inspirado pelo Espírito Santo, vai convocar todos os homens a atribuírem honra a Deus. Entre outras palavras, Davi está dizendo que todos nós, homens e mulheres de todos os tempos, precisamos dobrar os nossos joelhos e cultuarmos ao nosso Senhor. E além disso, ele termina dizendo que, exortando eu e você a depositarmos a nossa confiança total e plena no Deus que nos abençoa. Portanto, Davi vai fazer todos esses movimentos e ele vai mostrar que Deus requer de nós pelo menos 3 atitudes diante do Senhor que abençoa os seus filhos com paz. A primeira delas que eu quero compartilhar com vocês está logo nos versos 1 e 2, dizendo que a primeira atitude que nós temos que ter para com Deus, que abençoa o seu povo, é: Ele é digno de ser adorado. Acompanhem comigo a leitura dos versos 1 e 2. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Se você reparou em toda a leitura do Salmo, há 4 vezes que a expressão glória é colocada nesse texto aí pelo salmista Davi. A primeira está no verso 1, a segunda no 2º, a terceira no verso 3º, e a última vez aí no Salmo 29 está lá no 9º versículo. E o que quer dizer então essa palavra glória? O termo traduzido aqui para glória tem a ideia de autoridade, de honra, de dignidade. O que está dizendo aqui então o salmista quando usa essa expressão? Que nós precisamos reconhecer a honra, a dignidade, a autoridade de Deus sobre todas as coisas. E aí ele vem com a expressão tributar. Tributar tem a ideia de prestar homenagem. Algumas versões bíblicas que nós temos à disposição vão nos ajudar em alguns momentos. Por exemplo, nessa palavra. É meio fora do usual essa palavra para a gente. Mas na nova versão Almeida e atualizada, a expressão tributar está sendo traduzida como deem. Na NVI, a nova versão internacional, a expressão está atribuam. E na nova versão transformadora, que nós conhecemos como NVT, é honre. Então essa palavra tributai, associada a esse termo glória, está dizendo para nós que o objetivo aqui de Davi, inspirado pelo Espírito Santo, é que todos os homens cultuem e reverenciem o poder e a glória de Deus. Mas como que a gente pode fazer isso? E há um texto bíblico que eu iria compartilhar com os irmãos, e tenho certeza que você já o conhece de cor salteado, mas eu gostaria de trazê-lo numa versão diferente, na versão da NVT, a nova versão transformadora, que diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo de que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Acompanhem comigo, olha, nós precisamos, o apóstolo Paulo está suplicando aqui para que nós adoremos a Deus, entreguemos o nosso culto a Deus de forma completa, por causa de tudo aquilo que Ele fez em nosso favor. Quando a expressão tributar e a glória, dar a glória ao Senhor e adorar o Senhor, cultuar o Senhor, é porque é por aquilo que Ele fez por nós. E esse é o tipo de louvor, essa é a adoração verdadeira que Deus requer de nós. E lá no verso 2 diz assim: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que vocês, eu e você, experimentemos a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. O culto ao Senhor não é isso que nós estamos fazendo aqui apenas. Nós estamos aqui sim cultuando ao Senhor, mas a nossa vida deve ser inteira de culto ao nosso Deus. Eu tenho trabalhado com os jovens na escola dominical pelo Zoom e mostrado para eles como nós precisamos cultuar ao Senhor desde o momento em que nós abrimos os nossos olhos até o momento em que nós fechamos os nossos olhos. Porque muitas vezes nós acreditamos que cultuar ao Senhor é só esse momento de convívio que nós temos com os irmãos, e geralmente no domingo. Queridos, isso apenas não é culto ao Senhor. Se fosse, nós estaríamos perdidos, porque aqui nós não podemos mais cultuá-lo do modo que nós tínhamos costume. Mas a nossa vida precisa ser em atribuição, em honra, em dignidade àquele que nos chamou da morte para a vida. Então, nós precisamos atribuir, dar ao Senhor, tributar a Ele a glória e a força. Entre outras palavras, o que o salmista está dizendo, olha, tudo que vocês fizerem, seja para a glória do nome do seu Deus. Nada na nossa vida deve ser feito sem que seja feito para a glória de Deus. Os nossos relacionamentos, as nossas conversas, o meu trabalho, quando eu bato o cartão na hora que eu chego na minha empresa, quando eu bato o cartão para sair, tudo isso é para a glória de Deus. Você precisa atribuir a Deus a glória de todos esses momentos da sua vida, porque Ele é digno de ser adorado. E quando nós vemos a expressão força, é a ideia de que, olha, por mais que nós sejamos vistosos, por mais que sejamos robustos, por mais que tenhamos uma saúde de ferro, por mais que eu não fique resfriado em nenhum momento da minha vida, porque você precisa da força do Senhor. Porque se você está de pé, se você está respirando, se eu estou aqui de pé respirando agora, é porque o Senhor tem dado forças para nós. A palavra de Deus diz que quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes. A ideia de que a nossa força vem do Senhor. O nosso caminhar, o nosso respirar, tudo isso deve ser atribuído ao Senhor. E o final do verso 2, ele usa a expressão adorai o Senhor na beleza da santidade. Um texto que me vem à mente quando nós pensamos em santidade, aqui adorar a Deus em santidade, é um texto perto do que o pastor Onésimo leu aqui, que é o de Isaías 6. Quando Isaías olha para o trono e vê o rei que havia morrido, ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele fala que os anjos cantavam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. A santidade de Deus é incomparável com aquilo que nós vivemos. Em uma expressão que muitas vezes é traduzida e cantada de uma forma irregular. Quando Isaías tem essa visão, ele diz: ai de mim, Senhor, porque eu vou morrer. Eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de uma geração de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Esse Deus santo, extremamente, separadamente santo. Todos nós, quando confrontados, como foi falado pelo pastor Onésimo, com a santidade de Deus, não existe homem que tenha orgulho, que tenha a posição de... Não. Nós precisamos reconhecidamente ajoelharmos diante de Deus e humildemente reconhecermos que diante da santidade de Deus, nós não podemos chegar de qualquer jeito, não podemos nos aproximar. Deus é digno de ser adorado, e é por isso que o salmista fala: atribua glória, atribua força, atribua santidade àquele que é digno de ser adorado. E isso nos leva para o segundo ponto. Se Ele é digno de ser adorado, diante da sua santidade, Ele é digno de ser temido. Deus, Ele é digno de ser temido.
Acompanhem comigo nos versos 3 a 9, por favor. Diz assim a palavra do nosso Deus: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. A palavra de Deus, mais uma vez, usa da repetição para trazer uma ideia muito forte para nós. Aqui nesse salmo, 7 vezes, a expressão a voz do Senhor é relatada. Entre outras palavras, é a voz do Deus da glória trovejando e revelando o seu poder, a sua majestade, a sua santidade na criação. E aí nós vamos caminhar alguns versos aqui, como nós lemos. No verso 3, parece aqui que começa uma narração dramática e inspirada de uma tempestade no meio do povo de Deus. E é interessante que essa tempestade, ela passa por vários locais geográficos. Nós rapidamente podemos ver que lá no verso 3, ela começa no Mediterrâneo, depois ela caminha um pouco para o leste, na cordilheira do Líbano, que nós vemos no verso 5, que ficava ao norte da terra de Israel. Depois ela caminha mais para o leste, no Monte Hermon, que é o Sirion aí, porque nós fazemos essa relação, segundo Deuteronômio capítulo 3, verso 8 e 9, que nós vemos no verso 6 aí também. E depois ela caminha para o sul, cerca de 300 quilômetros depois que ela aconteceu, até o deserto de Cádiz, quando nós vemos aí no verso 8, então essa tempestade se dissipa. Eu só queria mostrar para você o tamanho dessa tempestade. E todos nós, quando vemos o céu fechando, quando vemos trovões e relâmpagos aparecendo no céu, nós tememos. Talvez é um dos momentos que nós temos mais noção de que nós não somos nada, que nós somos tão insignificantes, né? E aí no verso 4 a gente percebe que essa tempestade, ela é narrada com a voz do Senhor, mostrando o seu poder, o seu domínio e majestade na criação. E é interessante algumas figuras que o texto usa, figuras de linguagem, para mostrar o poder da voz do Senhor. No verso 5 é relatado que a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. Cedros é uma árvore robusta, poderosa e majestosa, uma árvore forte. E esses cedros do Líbano ficavam provavelmente na cordilheira lá do Líbano, como nós falamos, a 3.500 metros acima do nível do mar. E a palavra de Deus fala que aquela tempestade acometeu aquela cordilheira de modo que essas árvores robustas, fortes e majestosas, elas foram despedaçadas. E o interessante aqui é que nesse local aqui, os cananeus, um povo inimigo de Deus, acreditava que os seus deuses habitavam naquele lugar. E essa tempestade, então, acomete aquele lugar, despedaçando aquelas árvores e dizendo que só há um Deus, e esse Deus é o Deus de Israel. Só há um Deus, e esse Deus é o nosso Deus. No verso 6, ele usa a expressão do Líbano e o Sirion, dizendo que eles pularam como um boi selvagem. Uma figura da nossa geração que talvez você possa fazer uma ligação aí, é com os rodeios, quando você vê aqueles bois selvagens pulando e ninguém que possa dominá-lo, esses bois. Ele diz que o Líbano, ou seja, os cedros, as árvores, e o Sirion, que é o Monte Hermon, eles pularam como bois selvagens, diante do poder, da glória, da majestosa voz do nosso Deus. E no verso 8 ele traz mais uma figura aqui, mostrando que o último estágio aí dessa tempestade foi no deserto de Cádiz.
E essa tempestade fez com que esse deserto tremesse, como então uma tempestade. E a última expressão que é usada aí para essa tempestade, para mostrar a glória de Deus, é que as corças, elas tiveram partos prematuros diante do pavor, diante da grandeza, do estrondo que é a voz do nosso Deus. Elas entraram em trabalho de parto, prematuramente. E uma expressão que eu gostei muito, que está no final do verso 9, no meio, perdão, e desnuda os bosques. Aqui os comentaristas usam duas possibilidades aqui. A primeira é que as cascas das árvores foram dissipadas e as árvores ficavam então desnudas diante dessa tempestade, dessa voz do Senhor. Mas uma outra expressão que eu gostei muito diz que não há máscara, não há cobertura que impeça a voz de Deus de penetrar no mais íntimo do nosso ser. Não há capa, não há máscara que impeça a voz de Deus bradar no coração do homem, dizendo: eu sou santo, eu mereço ser glorificado, eu sou digno de ser temido. Olha o que a minha voz faz, olha o que eu posso fazer por você. Não há situação que Deus não possa reverter. O coração mais duro que você possa imaginar se derrete, se desfalece diante da voz poderosa, bradante do nosso Senhor. E é interessante que no final do verso 9, ele vai dizer: e no seu templo tudo diz glória. Essa expressão traz para nós o seguinte: somente nós, que somos feitos povo de Deus, podemos glorificar a Deus do modo que Ele deseja, como nós vemos lá em Romanos. E no seu templo tudo diz glória. Somente nós temos esse privilégio de adorar a Deus, de glorificarmos a Deus, de reconhecermos que nós somos pecadores, de que Ele é digno de ser adorado e não nós, de reconhecermos que diante dEle nós precisamos temê-lo pela sua santidade, pelo seu poder. Ele é digno de ser temido. E aqui não é um medo descontrolado, mas é uma reverência a quem Ele é de fato. Quem Deus é para você? Talvez, muitas vezes, nós nos acostumamos com Deus e tratamos a Deus como tratamos qualquer um que está ao nosso redor. O culto que Deus deseja de nós é um culto de todo o coração, vivo e perfeito. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. O Senhor é digno de ser adorado. O Senhor é digno de ser temido. Portanto, diante da santidade de Deus, nós devemos temê-lo pelo seu imenso poder também. Mas nós precisamos destacar um último ponto que eu queria compartilhar com vocês, que está nos versos 10 e 11. O nosso Deus, Ele é digno da nossa confiança. Acompanhe comigo a leitura. O Senhor preside aos dilúvios, como rei o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Como eu falei na primeira parte, existe 4 vezes a palavra glória, existem 7 vezes a expressão a voz do Senhor, mas tem uma expressão aqui que se repete ainda mais, que é a palavra Senhor em letras garrafais, caixa alta, como nós dizemos. Se você contar, na nossa versão ARA, ela tem 18 vezes essa expressão. E essa palavra, ela denota a ideia da autoridade de Deus sobre todas as coisas, sobre o céu, sobre a terra, sobre todo o universo. Ela diz que Ele sim é Senhor absoluto, como nós cantamos aqui, de tudo e de todos.
E ainda que as pessoas hoje não se dobrem a Ele, ainda que as pessoas zombem desse Deus, haverá um dia que nós cremos nisso, porque Deus fala na sua palavra, que todos se dobrarão diante dEle, e reconhecerão o seu poder, a sua majestade, e o seu domínio absoluto sobre todas as coisas. E aqui nos versos que nós lemos, aparece uma expressão que é bastante familiar com a nossa cultura, com o ensino religioso, como nós podemos dizer, que é a palavra dilúvio. Você, desde pequeno, na escola dominical, com ótimos professores que Deus tem dado para a sua igreja, você aprendeu muito sobre essa história do que Deus fez na época de Noé, lá em Gênesis. E aí, nós podemos destacar 2 pontos aqui que falam a respeito do dilúvio. O primeiro, o juízo de Deus sobre aqueles homens e mulheres que não temem ao nome de Deus. O dilúvio, você se lembra que Noé foi chamado a pregar para uma geração, e essa geração zombava daquilo que estava acontecendo, zombava do nome de Deus. Aconteceu que um dia o juízo de Deus veio sobre esses homens, e Deus derramou chuva, uma chuva incomparável sobre a terra, e só sobreviveu Noé e sua família, porque não temeram, não adoraram o nome do Senhor. E a segunda coisa, que aqui eu quero destacar de forma maior, é que depois de Deus derramar chuva dos céus, de Deus proteger a família de Noé, depois de tudo isso, Deus faz uma aliança com Noé, e coloca um símbolo no céu, mostrando para ele que essa aliança jamais seria apagada. Aliança e controle soberano de Deus sobre a criação. E aqui o rei Davi então se regozija, depois de todo esse cenário de tempestade, depois de todo esse cenário da voz poderosa de Deus, ele regozija por causa da aliança que Deus fez com o seu povo. Aliás, Davi é também mais um homem que Deus fez uma aliança, que através da posteridade dele, viria aquele que presidiria para sempre tudo e todos, e esse alguém nós conhecemos como Jesus. Como eu falei no início, nós precisamos adorar a Deus, mas nós precisamos temê-lo, e não há como nós fazermos isso sem falarmos do Evangelho de Deus, a boa notícia de Deus para nós, porque que Jesus é da linhagem de Davi, e esse rei que vai presidir para sempre todas as coisas, porque um dia, nossos pais no Jardim do Éden tomaram uma decisão de serem autônomos de Deus, dizendo: Deus, nós não queremos mais o seu governo, nós não queremos mais a sua paz, nós não queremos mais adorar o Senhor, porque agora nós vamos tomar uma decisão de que nós teremos conhecimento e o Senhor não é mais preciso para nós. Aliás, cada dia que passa, esse é o sentimento que costumeiramente tem batido a porta do nosso coração. Senhor, nós não precisamos do Senhor. Senhor, nossas ideologias políticas. Senhor, a nossa família. Senhor, a minha carreira. Senhor, o meu emprego. Tudo isso eu posso confiar. Mas no Senhor não precisamos mais. E a palavra de Deus fala que a partir desse momento, todos nós morremos no pecado. E só existe uma recompensa para o pecado, que é a morte. Só existe algo de Deus para o pecador, que é a ira de Deus. Porque Deus, como nós falamos em Isaías 6, Ele é santo, 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 e Ele não passa a mão na cabeça de nenhum pecador. E para que nós fôssemos libertados dessa morte, dessa podridão espiritual, dessa suposta autonomia que nós tínhamos de Deus, o nosso Rei Jesus Cristo precisava vir a esse mundo, viver a vida que eu e você deveríamos viver, essa vida que nós precisaríamos adorar a Deus, temê-lo, e nós não fizemos.
Mas Jesus, de forma esplêndida e maravilhosa, como homem, como Deus, Ele vive a vida perfeita de entrega, de renúncia, de serviço. E a palavra de Deus fala que Ele foi levado à cruz. E a ira de Deus, que era para ser derramada sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça, sobre a cabeça dos nossos pais, sobre a cabeça de todos os homens. Essa ira, porque Deus não compactua com o pecado. Deus não passa a mão na cabeça do pecador. Essa ira, então, que deveria ser caída sobre nós, e da qual nós não teríamos condições de bebê-la uma gota sequer. Essa ira é derramada sobre o Filho de Deus naquela cruz. E é por isso que Jesus fala: Deus meu, por que me desamparaste? Porque a ira de Deus caiu sobre ele. E ele, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca para cumprir todo o propósito de Deus. É esse Jesus que nós servimos, e a história não para por aí. A Bíblia fala que esse rei, ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a mensagem dele para nós, depois da sua ressurreição, é: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vocês devem ir fazer discípulos. Ele tem a chave de todo o universo nas suas mãos, e não há nada que foge do seu controle, e de fato o seu governo é insondável, é incomparável, o seu governo é infinito. E o mais brilhante, o mais poderoso de tudo isso é que ele fala que ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Por isso que ele é digno da nossa confiança, porque ele não é um mestre que falou alguma coisa: façam isso, façam aquilo, tenta fazer caridade para vocês chegarem na eternidade, tenta conquistar coisas boas, tenta esvaziar esses desejos malignos que vocês têm. Ele fala: eu venci o mundo, tende bom ânimo, porque vocês estão comigo. Toda a autoridade me foi dada, vocês são os meus discípulos. Ainda que as tempestades batam à nossa porta, ainda que um vírus mortal bata em nossa geração e nos faça temer, nos faça ficar exaustos, tende bom ânimo, porque o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o verso 11 é mais brilhante, porque ele diz o seguinte, para mim e para você, que quando nós estamos cansados, esse Rei, o Senhor, forte, poderoso e soberano, Ele nos dá forças. Quando nós estamos cansados, quando nós estamos sobrecarregados, quando nós não temos mais esperança, quando nós não temos para onde ir mais, nós temos um alto refúgio, uma alta fortaleza que é o nosso Senhor, um socorro presente nas tribulações. Portanto, meu querido, minha querida, corra para Deus, porque nele as tuas forças serão revigoradas, nele você encontrará o descanso que você precisa, que eu preciso. E a última frase desse texto é a frase que eu trouxe como título, que em meio a tantas tempestades, em meio a relâmpagos, trovões, em meio a vozes gritando de um lado, em meio a ideologias querendo adentrar a igreja e vice-versa, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. E voltando ao começo da nossa mensagem, o pastor Tim Keller muito bem falou: olha, não adianta o quanto eu e você nos programarmos, não adianta o quanto eu e você tentarmos ter o controle de todas as coisas, algo inevitavelmente vai dar errado, na nossa ótica, porque na ótica de Deus, nada sai do seu controle. Portanto, meu querido, se alguma coisa
for dar errada na nossa ótica, nós precisamos fazer o quê? Precisamos adorar a Deus. Precisamos adorá-lo, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Nós precisamos temê-lo, porque Ele é sublimemente maior, mais santo e justo. E por último, precisamos confiar no Senhor. Eu quero encerrar esse momento com um texto muito conhecido de nós. O Senhor nos abençoará com a sua paz, e lá em Filipenses capítulo 4, verso 7, em uma outra versão, não a nossa, diz assim: então vocês, que são chamados filhos de Deus, experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Só há um modo de experimentarmos essa paz, que excede todo entendimento. Essa paz que em meio ao caos descansa e confia. E esse modo é um joelho dobrado e rendido, e um coração rendido a Deus. Nós iremos cantar uma canção, e eu gostaria de chamá-lo a refletir na letra dessa canção, que diz muito sobre o que nós já conversamos. E depois eu peço que o nosso querido pastor Onésimo ore a Deus e impetre a bênção também, por favor. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei.
Vamos orar, querido? Pai, nós queremos de fato e de verdade descansar em Ti. Mesmo porque qualquer esforço nosso, sem depender do Senhor, é vão. Não vamos chegar a lugar algum. Obrigado porque o Senhor colocou dentro do nosso coração o desejo da santidade, o desejo da comunhão contigo. Nós não somos nada sem o Senhor e não vamos a lugar algum. Mas sabemos que não temos poder nem de erguer as nossas mãos para tocar a Tua santidade. Somos tão miseráveis, mas o Senhor bondosamente veio até o nosso encontro em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor se encontrou conosco. E nós queremos colocar nossa cabeça no Teu colo de Pai, na certeza de que a nossa história, toda a nossa trajetória estará bem guardada, porque o Senhor é que nos guarda, o Todo-Poderoso de Israel, o Deus que governa as tempestades, o Deus que dirige todo o universo, é o Deus que nos ama. É o Deus cheio de majestade, mas é o Deus cheio de graça, que veio ao encontro de cada um de nós. Por favor, toma as nossas vidas. A começar comigo, eu preciso desesperadamente de Ti, Senhor. Cuida aqui dos meus irmãos também, e cuida dos nossos outros irmãos que estão em casa, que a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, ó Deus, a convicção de que Tu és poderosíssimo, mas ao mesmo tempo Tu és bom e vem ao nosso encontro e não tolera o nosso erro, não acaricia o nosso pecado, mas nos fortalece, nos limpa, nos lava e nos traz para perto de Ti. Obrigado, porque perto do Senhor a gente vai vencer. Qualquer que seja a aflição, e não existe aflição pior do que o distanciamento do Senhor pelo nosso pecado. Portanto, obrigado por Cristo Jesus, que nos colocou diante do Senhor de volta. Confiamos em Ti, e confiamos essa semana que se inicia a partir de hoje, na vida dos nossos irmãos, nas nossas vidas, diante do Senhor. Segura a nossa mão, Senhor. Nós queremos ter muitas vitórias contra o pecado. Nós queremos não negar o Senhor. Nós queremos ser fiéis de verdade, porque o Senhor merece a nossa fidelidade, Senhor. Fortalece o Teu povo, anima o Teu povo, que nenhuma pandemia, que nenhum isolamento, que nada venha esfriar a nossa fé, porque ela está colocada num lugar firme, numa rocha firme, que é o Senhor. Louvado seja o Teu nome, hoje e para sempre. Amém e amém. E agora, queridos meus, amados do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, e que a consolação terna e bondosa, e que a unção poderosa do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, sobre nós aqui e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém e amém.